Olá, gente querida! Estou aqui mais uma vez, o Diário do Pastor, quero compartilhar com você o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, um texto muito conhecido, na verdade, dos versículos 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram dessas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um trecho do Sermão do Monte, muito conhecido, mas é um trecho que se destaca especialmente por 4 verbos que eu queria destacar e ressaltar aqui com você, convidando você a meditar comigo. O primeiro verbo, na verdade, está oculto na expressão não andeis. Não andar é parar. Nós paramos. A vida parou. No meio do frenesi do dia a dia, do corre-corre danado, nós estamos sendo obrigados a parar. Há cidades no Brasil que já estão em situação de lockdown. Tudo fechado. Tudo parado. Às vezes é necessário que isso seja feito quase que à força, como nestes dias. Mas a grande necessidade é que na vida nós precisamos parar. Não andar ansioso é aprender a parar. E parar para quê? Segundo verbo é justamente observar. Parar, observar. Observar o curso das coisas. Observar o detalhe das pequenas coisas. Aqui ele diz, observe as aves, observe os lírios, observe o cuidado do Senhor. E ele traz a seguinte questão, não valeis vós muito mais do que isso? Observe a sua vida, veja como Deus tem cuidado de você, veja como Deus é generoso em cada detalhe da sua vida, observe. Parar, observar. Há um terceiro verbo no versículo 28, que é o verbo considerar. Considere como crescem os lírios. Considerar é, à medida que nós paramos e observamos, nós começamos a perceber os detalhes. Nós notamos a importância das coisas. Nós organizamos a nossa vida, nós consideramos. Nós comentamos, nós argumentamos, nós refletimos. Considere a sua vida. E por último, o verbo que está no versículo 33, que é clássico. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. O verbo buscar. Parar, observar, considerar e então buscar. Muitas vezes nós buscamos a Deus, ou buscamos em Deus, muitas coisas que a gente não encontra, que a gente não recebe em oração, que a gente não encontra correspondência. Talvez seja porque nós não paramos, não observamos e não consideramos. Porque quando a gente para, observa e considera a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, então a gente busca com mais objetividade. A gente então reconhece com maior detalhes a mão de Deus sobre nós, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. 4 verbinhos. Parar,
observar, considerar e buscar. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa aproveitar esse tempo para observar e para considerar, já que você talvez esteja parado, ou pelo menos devagar no seu cotidiano, e então buscar a Deus e desfrutar do cuidado de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor fez com que nós parássemos. Apesar de ser uma situação muito difícil, a humanidade parou. E quando paramos, então, nós temos a oportunidade de observar e de considerar a forma tão generosa como o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em tempos difíceis. Por isso te buscamos. E buscamos o Senhor certos do seu cuidado, certos, ó Deus, da sua atenção e da forma tão graciosa como o Senhor nos sustenta. Abençoe a vida de quem está comigo nessa hora, nessa meditação, e nos ensine, ó Deus, o valor desses 4 verbos no nosso cotidiano. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.